caros, meu nome é o professor José Augusto. Eu tenho um pezinho nas humanas e nas linguagens também. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre sociologia da religião, alguns aspectos da sociologia da religião, e o tema central é a intolerância religiosa. Para ser mais exato ainda, a intolerância religiosa no Brasil. Isso já é um tema muito grande, já são muitos aspectos aí, e a atenção primordial é para a intolerância religiosa no Brasil, quanto às questões das religiões de matriz afro, tá certo? De matriz africana no Brasil, que são as mais atingidas realmente. Primeiro vamos conversar um pouquinho sobre intolerância. O que viria a ser a intolerância? A intolerância é o desrespeito, a intolerância é a não aceitação, a intolerância é a violência contra aquela manifestação, seja ela religiosa, seja ela política. Nós estamos falando de intolerância religiosa aqui. E isso no Brasil, isso é comum, isso é corriqueiro desde o comecinho da nossa colonização. Se você pegar no mundo, naturalmente, você vai ver questões de intolerância religiosa. Judeus sofreram intolerância religiosa, cristãos sofreram intolerância religiosa, islâmicos sofreram intolerância religiosa no mundo inteiro, em todos os períodos, na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, que é o período que nós estamos hoje. Se você pega o caso do Brasil, em especial, Brasil, que foi colonizado a partir do século XVI por um país católico, por um Estado já, que era Portugal, que trouxe para o Brasil o cristianismo, fundamentalmente o cristianismo católico, com os jesuítas, e que o cristianismo passa a ser a religião preponderante e a religião obrigatória no Brasil, as demais religiões serão perseguidas. Como, por exemplo, os judeus. Muitos judeus vieram ao Brasil também. Vários judeus vieram ao Brasil também. Vieram fugidos muitas vezes, foram perseguidos. Houve Inquisição no Brasil, se vocês não sabem. Inquisição na Bahia, Inquisição em vários estados do Brasil. Há vários estudos sobre isso. Existe um antissemitismo muito forte, ou existiu um antissemitismo muito forte no Brasil. Eu pego aqui um exemplo aqui de um compositor, na própria música brasileira, Noel Rosa, um grande cronista, um grande sambista, totalmente antissemita. Totalmente antissemita. Então, tradições religiosas que não eram cristãs católicas no Brasil eram perseguidas. Certo? Essa questão da intolerância, ela tem muito a ver com a ignorância das pessoas, pelo fato delas não conhecerem determinadas outras tradições, a não aceitação de outras tradições. Veja, em todo o Brasil em todo o Brasil colonial, em todo o Brasil império, né, você teve o cristianismo católico reinando. A educação formal no Brasil era oriunda dos jesuítas. Os jesuítas catequizavam. Os jesuítas eram os professores, catequizaram indígenas, catequizaram os filhos dos colonos. A educação no Brasil formal, em colégios, ela era fundamentalmente uma educação dos jesuítas, tá certo? Portanto, uma educação cristã. Portanto, o Brasil tem uma influência muito forte da cultura cristã e da cultura cristã católica, tá certo? E aí o que é que a gente tem? Nós temos as religiões antigas dos indígenas brasileiros, que são bem mais antigas, inclusive, do que o próprio cristianismo, tá certo? Que nós chamamos, em linhas gerais, de pagelança, as religiões que tem como líder religioso uma única pessoa, que seria a figura do pajé. Também sofrerão violência, também serão aculturados. Indígenas brasileiros, variadas etnias brasileiras indígenas também serão aculturadas. Os portugueses não irão levar em conta as suas respectivas religiões, que são diferentes. Lembra isso. Ora, que tem muito em comum. São religiões que são politeístas, são religiões que são panteístas, que enxergam deuses em todos os lugares. São religiões que são animistas, que enxergam, que percebem força em todos os objetos, na natureza,
Então esse é um aspecto. Os jesuítas maneiraram, desculpem a gíria, maneiraram com os indígenas, tá certo? Mas tem que ver o seguinte, desde sempre religiões que tiveram origem na África, e nós tivemos um contingente muito grande, que alguns historiadores chamam, alguns historiadores colocam 5 milhões de africanos provenientes de variadas nações, de variadas indígenas, que vieram ao Brasil com religiões diferentes, com cultos diferentes, com deuses diferentes, e que aqui no Brasil tiveram que se aclimatar. Essas religiões são perseguidas desde sempre. Foram perseguidas desde sempre. Se você pensa em Brasil colônia, perseguição total. Se você pensa em Brasil império, perseguição total. Ah, mas aí você tem um outro período da história do Brasil, que é o Brasil República. Ah, o Brasil República, ele traz a ideia de um país laico, ou seja, o que é um país laico ou leigo é um país que não tem necessariamente uma religião obrigatória. A rigor, o Estado brasileiro não poderia perseguir, tá certo, pessoas que tinham uma outra religião que não fosse o cristianismo. Então, lembrando para vocês, até o Império, até o Brasil, até a chegada do Brasil República, tá certo? A religião oficial do Brasil era o cristianismo. De que vertente? Protestante? Não. Católica. Se lembrem dos jesuítas, se lembrem dos portugueses, que eram católicos. Só para trazer uma coisa para vocês. Se lembrem que os cristãos de outras denominações religiosas eram perseguidos também, tá certo? O católico não. O católico era o cristão perseguidor. Isso é importante. Qual dessas religiões, qual das tradições sofre mais intolerância, sofre mais preconceito? O que seria preconceito, pessoal? É aquele conceito que você tem apressado, um conceito apressado, que você tem antes de estudar, que você tem antes de refletir sobre aquele objeto de estudo, tá certo? Isso é terrível. Então, tradições religiosas que mais sofreram intolerância e preconceito no Brasil, desde sempre e até hoje, até os dias de hoje, quais são? São as tradições de origem africana. Quando esses africanos, quer reis, quer rainhas, quer agricultores, quer pecuaristas, vieram para o Brasil, eles chegam aqui numa única condição de escravos. E eles conseguem preservar alguns de seus idiomas, porque se lembrem que você não tem o africano, você tem vários tipos de africanos, tá certo? Antropologicamente falando, linguisticamente falando, religiosamente falando, e aí eles têm várias tradições religiosas. O que fica muito presente na cabeça do brasileiro é pensar em tradição religiosa de origem africana, nós nos remetemos fatalmente a duas grandes tradições. O candomblé, com aquela crença nos orixás, os orixás que são deuses, os orixás que são imperfeitos, os orixás que são responsáveis por elementos da natureza, que têm uma influência muito forte na vida das pessoas, e você tem uma bem nova, que é um misto de religião afro, de matriz afro, com cristianismo, com espiritismo e também com religiões de origem indígena, que nós chamamos de pagelança, que seria a Umbanda. Então, os dois desconhecimentos, o desconhecimento dessas duas grandes tradições, ela é muito grande no Brasil. O desconhecimento, o preconceito, a raiva, a intolerância é muito grande. A gente tem registros e registros e registros durante todos esses séculos e fundamentalmente durante, pasmem vocês, o Brasil sendo um país laico no século XX, final do século XIX já, né, com a Constituição de 91, que torna o país laico, todo o século XX, século XXI.
terreiros sendo fechados, líderes religiosos sendo achincalhados, a polícia invadindo e agredindo adeptos dessas religiões. Fundamentalmente no que chamamos de candomblé, chamado na Bahia de candomblé, chamado de Xangô em Pernambuco, tá certo? Culto semelhante, o culto aos orixás. Uma associação completamente equivocada à questão de demônio, de práticas demoníacas. O candomblé não tem a concepção cristã de demônio, só para vocês terem uma ideia. Uma ignorância grande, né? E um dos fatores da intolerância é exatamente a ignorância, o desconhecimento. Então são deuses, tá certo? São orixás que têm gostos diferentes, que gostam de roupas diferentes, de metais específicos, de comida, e que são orixás que são responsáveis pela vida, tá certo? Daquela sociedade, daqueles adeptos ali. Esses orixás, que são muitos na África, poucos são conhecidos aqui no Brasil, mas nós temos uma quantidade razoável. Então, o que foi que os africanos fizeram, aqueles africanos fizeram aqui? Eles conseguiram manter, de qualquer forma, um pouco dos seus respectivos idiomas, da sua culinária e fundamentalmente algo dos seus cultos religiosos. Daí que nós não perdemos, com toda a perseguição, elementos fundamentais do que hoje nós chamamos de candomblé. Daí que no candomblé nós temos palavras oriundas dos respectivos idiomas. Agora, o que é que nós tivemos, inclusive depois do Estado brasileiro ter se tornado laico com o advento da República? A perseguição continuou. A censura continuou. Nós temos autores que falam sobre isso. Nós temos um grande autor baiano, um romancista baiano, chamado Jorge Amado, que denunciou esse tipo de perseguição em seus variados romances, certo? Quando nós vamos para, por exemplo, as estatísticas, quais são as religiões que mais sofrem intolerância no Brasil? Será que é o judaísmo? Será que é o budismo que veio, o budismo japonês que veio com a colônia japonesa, com os imigrantes japoneses? Não, não são religiões orientais. Não, não são determinadas outras religiões europeias. São as religiões, também não são as religiões indígenas, de tradição indígena, são as religiões africanas. E aí vocês façam a associação, isso aí. O porquê disso? Porque era religião de escravos, porque era religião de subalternos, porque era uma religião, porque eram tradições religiosas de um povo decaído. Porque existe uma associação e uma falta de entendimento com o tipo de culto que tem muita música, que tem muita dança, algo muito parecido, muito diverso, desculpa, não parecido, algo muito diverso da antiga tradição católica. Pensem nisso, tá certo? E reflitam. Então nós temos a rigor a grande linha do candomblé, o culto aos orixás, tá certo? Essa é fortíssima, essa eu não diria pura, mas essa tem uma ênfase maior nas tradições africanas, e nós teríamos uma religião nova, que isso já é uma forma já de intolerância, você colocar o candomblé como sinônimo de tradição umbandista. O candomblé é uma coisa, a umbanda é uma outra tradição, e a umbanda surge por volta de 1920, e aí você tem uma tradição muito forte aí, africana, mas você tem uma tradição dentro da umbanda, um hibridismo, como nós chamamos, de cristianismo, de pagelança, de espiritismo. Essa religião também é perseguida, também foi perseguida. Menos do que o candomblé, Por quê? Porque nós temos muitos adeptos brancos. Porque nós temos muitos adeptos da umbanda de classe média. É nesse sentido, tá certo, pessoal? A intolerância, ela é
crime, a intolerância racial, a intolerância étnica, a intolerância religiosa também, tá certo? Então, quando pensar em intolerância religiosa no Brasil, pensem no seguinte: quais são, diante das últimas pesquisas, pesquisas antigas, pesquisas recentes, as tradições religiosas de origem afro. Tudo o que nós queremos, tá certo, é o respeito a todas as religiões, tá certo? Seria basicamente isso aqui, tá certo? Esse tema ele é recorrente na sociologia da religião, tá certo, pessoal? Vocês estudam isso em história, estudam isso em sociologia, estudam o tema da intolerância em filosofia, tá certo? Queria trazer essas informações para vocês. Reflitam sobre isso. Quais são as razões da intolerância religiosa no Brasil? Ok? Obrigado, pessoal!